Olá pessoal, sou Alan, graduando em Agronomia pela Universidade de Brasília. O objetivo desse vídeo é apresentar o artigo Biologia Floral, Reprodutiva e Propagação Vegetativa da Baunilha, estudado na disciplina Cultura de Especiarias e Condimentos. Inicialmente, vamos falar sobre uma baunilha específica, a Vanilla chamissonis. Ela tem ocorrência natural no estado de São Paulo, entretanto, o manejo dos cidadãos locais não visa sua produção comercial. Como o título do artigo sugere, o objetivo desse trabalho é o estudo da biologia floral, reprodutiva e propagação vegetativa dessa espécie. Essa espécie ocorre naturalmente nas restingas, onde se desenvolve em árvores e arbustos das planícies quaternárias. A ocorrência dessa variedade vai do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, sendo comumente encontradas em terrenos e matas próximas ao mar. Seus frutos são processados para utilização industrial, produção de alimentos, cosméticos e perfumaria. Materiais e métodos. Os trabalhos foram realizados na porção sudoeste da Estação Ecológica Juré em Taitins, em Peruíbe, São Paulo. O levantamento foi realizado em uma área de 18 km ao longo da Praia do Una, onde foi identificada uma concentração de Vanilla chamissonis, que apresentavam botões florais. Foram selecionados um conjunto de flores fixadas em vegetação baixa, localizadas a menos de 2 metros, com flores expostas. No primeiro ano foram acompanhadas por 7 dias, diurno. No segundo ano foram acompanhadas por 8 dias, diurno. No terceiro ano foram acompanhadas por 4 dias, diurno e noturno. Totalizando foram registradas 232 horas de observações, sendo 188 horas de atividades diurnas e 44 de atividades noturnas. Essas observações constituem florescimento durante 3 anos distintos. Tais observações compreenderam o florescimento ocorrido pela espécie em 3 anos distintos. As principais características observadas foram horário da antese, período decorrido desde a abertura floral até o início da receptividade do estigma, duração da receptividade do estigma, período decorrido desde a antese até o murchamento da corola, ocorrência do néctar, identificação em nível de família ou gênero dos animais visitantes. Biologia reprodutiva. Para esse estudo foram utilizadas 165 flores, concluindo 33 flores para cada tratamento aplicado. Completos 30 dias após a aplicação dos tratamentos, foram realizada a avaliação do diâmetro e comprimento dos frutos formados, levando em consideração o número de frutos obtidos a partir do número inicial de flores. O desenvolvimento dos frutos foi acompanhado por 10 meses, até atingirem a maturidade. Na tabela 1, podemos observar os tratamentos aplicados para o estudo da biologia reprodutiva de Vanilla chamissonis. Tratamento 1. Testemunha. As inflorescências foram selecionadas aleatoriamente, sendo realizada a avaliação sistemática. O objetivo dessa prática foi estimar o percentual dos frutos produzidos em condições naturais. Tratamento 2. Autopolinização manual, autogamia induzida, realizada após a antese em flores selecionadas aleatoriamente. Consistiu em manter um contato à massa polínica da coluna de flores, onde se localizava o estigma, e a antera, favorecendo a fecundação. Tratamento 3. Polinização artificial cruzada, alogamia induzida. Realizada a emasculação das flores selecionadas aleatoriamente antes da descência das anteras. Para a polinização das flores emasculadas, adotou-se a técnica semelhante ao tratamento 2, contudo, com anteras de diferentes indivíduos. Todos os botões polinizados artificialmente foram ensacados a fim de evitar contaminação com pólen de outras flores. Tratamento 4. Autopolinização espontânea, autogamia, mediante sacamento com tule dos botões florais, os quais foram escolhidos aleatoriamente em diferentes inflorescências dentro de cada adensamento. Os botões florais foram ensacados por 24 horas antes da antese. Tratamento 5. Polinização natural cruzada, alogamia. Realizada a emasculação das flores selecionadas aleatoriamente, sendo deixadas expostas ao ambiente sem qualquer proteção,
Após 24 horas, foram ensacadas. Propagação vegetativa. Foram coletadas estacas de 10 espécies diferentes, em 3 regiões da Praia do Una, com distâncias de 3 a 5 quilômetros. Totalizaram-se 48 estacas com variação de 2 a 3 estacas de cada indivíduo selecionado. Cada estaca selecionada possui 40 centímetros e com 6 entre nós. Inicialmente lavados com água corrente e hipoclorito de sódio com 2% de cloro ativo, durante 15 minutos visando uma pré-asepsia. Em seguida, as estacas foram secas com papel toalha e acondicionadas à sombra por 4 dias, para efetivar o processo de cicatrização. Após esse período, as porções inferiores das estacas foram tratadas com ácido indolacético e ácido indobutírico. O tratamento testemunha não teve aplicação de regulador de crescimento. O plantio foi feito em composto vegetal, acondicionado em caixas individuais e dispostas sobre um estrato, garantindo a drenagem e evitando a contaminação. As caixas foram mantidas à sombra sobre o bosque da mata e irrigadas a cada 3 dias. No final do experimento, 150 dias após o estanque, foi avaliado o percentual de sobrevivência das estacas, número de raízes emitidas e o tipo de raiz formada. Análise dos dados. Os dados foram submetidos ao teste de Hartley para verificar a homogeneidade e variância entre os tratamentos. Em seguida, realizou-se a análise de variância. As informações foram comparadas ao teste de Tukey. Resultado e discussões. Mapeamento dos baunilhais nativos. Durante o levantamento, verificou-se que a disposição geográfica das concentrações de Vanilla chamisones sofreu mudança periódica, devido ao maior ou menor desenvolvimento das partes aéreas das plantas. Os adensamentos de baunilha foram mais identificados com facilidade com o crescimento vegetativo. Resultou na cobertura aérea do dossel das arvoretas, sofrendo variações ao longo do tempo. A vegetação na Restinga da Praia é ininterrupta ao longo dos 18 km de praia. Portanto, as concentrações de Vanilla chamisomes se estabelecem dinamicamente. Isso significa que há um potencial adequado para o manejo sustentado pela população local. Na figura 1, A e B, vemos a vegetação de restinga típica das áreas de ocorrência de Vanilla chamisomes. Na figura 2, A, B, C e D, vemos os detalhes dos órgãos florais da Vanilla chamisones. A tabela 2 é um resumo de análise de variância para a frutificação de Vanilla chamisomes em relação aos tratamentos testados. A porcentagem de produção de frutos para autogamia e alogamia, ambas induzidas, não diferenciam de maneira significativa, sendo 78,78% e 75,75% os percentuais de frutificação. Já a autogamia e a alogamia espontâneas apresentam percentuais abaixo de 15,15 e 6,06 respectivamente, sem distinguir significativamente da testemunha. A testemunha teve valor médio de 21,21. Todos os frutos de Vanilla chamisones possuíram sementes em grandes quantidades. O acréscimo na produção de frutos por meio de indução na polinização foi de 72,72 para a autopolinização, 60,60 para a polinização cruzada. A baixa produção de 2 frutos acontece devido à provável ausência de polinizadores. Os resultados apresentam um grande potencial para a produção de frutos de Vanilla chamisones, na região de Praia do Una, com manejo. A técnica de polinização manual escolhida pode ser aplicada indiretamente com um pouco de treinamento pelos agricultores locais, garantindo uma produção sustentável com o adequado manejo da espécie. 10 meses após a polinização das flores, houve uma colheita dos frutos. Tabela 3. Resumo da análise de variância para o comprimento e diâmetro do fruto para a Vanilla chamisones, em relação aos tratamentos testados. A dimensão média dos frutos maduros revelou uma taxa de crescimento alta, variando de 50% a 90% do tamanho final. Frutos do processo de autofecundação apresentaram dimensões inferiores aos frutos oriundos de alogamia.
Os frutos testemunhos se igualaram em tamanho aos frutos de fecundação cruzada. Para a reprodução comercial, a polinização cruzada mostrou-se mais favorável, gerando uma maior frutificação. Sob condições de cultivação intensiva, aconselha-se a adoção de autopolinização. Na figura 5, A e B, característica da polinização e frutificação de Vanilla chamisones. Propagação vegetativa. Com a análise de variância para a porcentagem de enraizamento de estacas, indução de raízes aéreas e terrestres, não foi verificado o efeito significativo em relação ao tratamento testado com ácido indolacético e ácido indobutírico. Independente do tratamento, o enraizamento de estacas variou de 50% a 68,7%. No tratamento testemunha, as raízes aéreas tiveram maior incidência. O desenvolvimento desse tipo de raiz dá vantagem às estacas para observação de água, nutrientes, funções vitais em fase inicial, desenvolvimento e crescimento. Por outro lado, as raízes aéreas apresentam uma função de fixação na parte vegetativa da Vanilla chamisones. As estacas que foram coletadas mais próximas ao ápice dos caules, com um menor diâmetro, mantiveram crescimentos de raízes aéreas, e as estacas mais distantes do ápice do caule originaram as raízes terrestres, sendo a estaca mais aconselhável para a produção de mudas. Conclusões segundo os autores do artigo. A observação direta das flores desde a antese até a senescência foi tecnicamente viável. Não foi possível determinar os agentes responsáveis pela polinização. A polinização cruzada é a mais adequada para o manejo visando a produção comercial dos frutos. O ácido indobutírico é o regulador de crescimento mais indicado para o enraizamento de estacas de baunilha. O manejo sustentado da baunilha na região da Praia do Una possui atributos necessários à condução pela comunidade local. Com isso, encerro a minha apresentação e agradeço a sua atenção.